Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a concepção de dois povos, dois Estados, israelitas e palestinianos, vivendo lado a lado em duas nações, é um postulado assumido internacionalmente e a condição fundadora para uma paz com justiça no Médio Oriente. As circunstâncias atuais, funestas, em que o Médio Oriente se encontra confrontado, não podem inibir a compreensão global da questão. Este conflito, retomado uma vez mais, demonstra tragicamente que a solução dos dois Estados é o único caminho, embora difícil e doloroso de alcançar. O direito à autodeterminação é reconhecido na Carta das Nações Unidas. Ele aplica-se tanto a israelitas como a palestinianos e traduz-se no direito de estabelecerem os seus próprios Estados independentes. Foi por isso que a Resolução 181, já aqui citada, aprovada em 1947 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, previa a partição do mandato britânico da Palestina, a divisão do seu território com vista à criação de um Estado hebraico e outro árabe. De resto, já na própria Declaração Balfour de 1917, o Reino Unido avançava com a promessa da criação de uma pátria para o povo judeu, mas afirmava também claramente que tal desiderato não poderia prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não hebraicas existentes no território. As circunstâncias político-militares ditaram que, em 1948, o povo judeu tenha alcançado essa pátria, doravante Israel, objetivo que os árabes não conseguiram. Desde então, paz e guerra sucedem-se. A comunidade internacional tem afirmado repetidamente o direito dos palestinianos à autodeterminação, incluindo nos Acordos de Oslo de 93 ou na Iniciativa de Paz Árabe de 2002. Nos Acordos de Oslo, firmado livremente entre as partes, isto é, o Governo de Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, o único representante legítimo do povo palestiniano, o caminho ficou traçado com clareza. Dois Estados e dois povos vivendo lado a lado, em segurança e em fronteiras internacionalmente reconhecidas, equivalente, grosso modo, às anteriores ao conflito de 1967. Falta apenas concretizá-lo. Infelizmente, forças radicais de ambos os lados procuraram sempre minar o consenso internacional e os acordos firmados. De facto, naquela zona do mundo, o ódio parece sempre falar mais alto que a moderação. Aqueles que corajosamente o ultrapassam e ousam acordar a paz, pagam a miúde um preço muito elevado. Foi assim com Anwar el-Sadat, presidente egípcio após Camp David, mas também assim com Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, após os acordos de Oslo. Ambos assassinados por aqueles que, de um lado ou de outro, não aceitam a paz e o entendimento, antes o irredentismo cego e a violência. E tem sido assim com tantas vítimas inocentes, hebraicas, árabes ou cristãs, que engrossam a tragédia e cuja perda nos afasta mais da paz e do entendimento. Assim se constata que a questão do Estatuto do Estado da Palestina é indubitavelmente complexa e está ligada a uma história de conflitos e de manobras políticas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as aspirações do povo palestiniano à autodeterminação são, pois, inegáveis. Todavia, um reconhecimento a destempo pode pôr em risco a própria perspectiva de uma resolução pacífica. Tem sido esta a visão da União Europeia que tem evitado reconhecimentos unilaterais precipitados. Os reconhecimentos por parte de Estados-membros
foram feitos, sobretudo, enquanto esses países não eram membros da União Europeia. Em boa parte dos casos, ainda na vigência de regimes autocráticos, como os casos de 1988, da antiga Checoslováquia, da Roménia, da Bulgária ou da Polónia, por exemplo. Neste quadro, um reconhecimento por parte de Israel do Estado da Palestina seria extemporâneo e desrespeitaria os compromissos internacionais do nosso país e a sua condição de membro da União Europeia, em cujo seio se têm concertado posições no sentido de ajudar construtivamente a encontrar uma solução definitiva para o processo de paz. Apesar da difícil situação no presente, o processo de paz continuará a ser o fator crucial para determinar o estatuto da Palestina. Antes de se considerar o reconhecimento, é essencial um plano de paz concreto, vinculativo, que aborde as raízes profundas do conflito, incluindo o Estatuto de Jerusalém, a questão dos colonatos, a definição de fronteiras, segurança e acesso à água, assim como a liberdade de movimentos dos palestinianos e o direito de retorno de refugiados de conflitos anteriores. O papel internacional da União Europeia, dos Estados Unidos ou da Liga Árabe são fundamentais para que a sua implementação seja efetiva e que o direito à paz seja finalmente alcançado. Muito obrigado.